Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Jornal Público. O nosso convidado de hoje é Zé Moura, professor catedrático aposentado da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde foi presidente do Departamento de Química e do Conselho Científico. Especializado em Química Bioinorgânica, tem mais de 400 artigos publicados e continua a publicar. Ganhou o Prémio Ferreira da Silva das Artes de Química, é membro da Academia de Ciências de Lisboa e da European Academy of Science. Atualmente é diretor da Biblioteca da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde tem desenvolvido uma notável atividade cultural. Tem promovido interface entre a ciência e a cultura, incluindo a curadoria de exposições artísticas. Bem-vindo, José. Bem-vindo, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo. Vamos começar com o teu percurso, digamos, que chama-se carreira, não é? Que já tem uns anos. Portanto, é percurso científico. Começaste por estudar Engenharia Química, depois fizeste um doutoramento em Química e dedicaste depois à Química Bioinorgânica. Na tua página pessoal dizes que és um engenheiro químico dividido entre a Química e a Biologia. Explica-nos lá como é que isso aconteceu. Bem, isto aconteceu por causa, a história até vem de trás do Instituto Superior Técnico, não é? Porque quando eu era aluno do liceu, naquela altura, eu tinha que pensava escolher entre medicina e a química, foram as duas opções. Mas sabes que os nossos professores do liceu tinham uma grande influência sobre nós, eram pessoas de grande craveira, e uma das minhas professoras dizia-me, não, tu não vais para a medicina, tu vais mesmo para o técnico, dizia-me ela. E eu pensei duas vezes, e naquela altura a química era qualquer coisa que me atraía, o técnico tinha muito boa reputação para as ciências químicas, e por assim eu fui para o técnico, tirei Engenharia Química. Ao tirar a Engenharia Química, fiz sempre aqueles desvios, não para tão engenheirais, mas para cadeiras como espectroscopias, para radioquímica, para a parte científica. Pronto, terminei o curso do técnico e naquela altura estava como assistente, tinha sido monitor, depois fui assistente. Estamos a falar de anos 70, não? Acabei o curso em 74. Olha, na Revolução. No dia 1 de abril de 74. Nas vésperas do golpe revolucionário. É verdade. E naquela altura o meu grande mentor era o professor Frausto da Silva. Sim, e a Maria de Lourdes Gonçalves, e naquela altura a minha grande atração era constantes de estabilidade. Se queres dizer, é o que eu gostava de fazer. Mas a vida, naquela altura, o professor Frausto não estava disponível para orientação e encontrou-me um orientador, que era o professor António Xavier. Ele meteu-se na política, não é? Chegou a ser ministro. Mas foi antes disso. Foi muito antes disso, não é? Mas o professor Xavier também é um grande nome da ciência. É um nome da ciência, tem o Instituto em Oeiras. Com o nome dele, sim. Exatamente. Pronto, eu fui trabalhar com o professor António Xavier e naquela altura a possibilidade que ele me falou era trabalhar sobre proteínas. Eu naquela altura sabia muito pouco sobre proteínas, mas isto está aqui à parte. O que é bom dos cursos universitários é dar-nos uma grande bagagem e possibilidades de serem largos no espectro, claro, e dar-nos a possibilidade. Por isso eu não tive muita dificuldade em adaptar-me a estes novos saberes. A biologia e a química juntas nas proteínas. Pareceu as proteínas e naquela altura tive a possibilidade, os meios eram muito precários em Portugal naquela altura, o professor Xavier vinha de Oxford, mas havia poucos meios laboratoriais, e eu fui atirado para Marselha. Foste fazer o doutoramento a Marselha? Parte do doutoramento, o meu doutoramento foi dividido entre Marselha, Oxford e Lisboa. Em 3 sítios. Em 3 sítios, porque eu fui para Marselha, onde estava o professor João Legal, que era o homem das bactérias redutoras de sulfato, purificava proteínas, etc, etc. E, por conseguinte, nessa altura comecei a aprender como purificar proteínas. Tive um grande mestre. O professor João Legal era um homem que tinha um dedo, chama-se o dedo verde para as proteínas, né? Realmente ele tinha... E ele estava em Oxford, era? Estava em Marselha, no CNRS. Naquela altura tive a sorte de começar a trabalhar, aquilo era um mundo inexplorado, e descobri logo uma série de proteínas. Estamos muito longe do tempo de hoje em que a inteligência artificial já prevê a forma das proteínas. Exatamente. Naquela altura as colunas eram muito precárias, não havia alta pressões, colunas de alta pressão, de alta performance, etc. Eram feitas com gravidade. Fazias experiências mesmo com as proteínas, não era cálculo, não era? Não. Eu purificava proteínas, identificava os metais e caracterizava pelas técnicas que tinha, naquela altura. Descobri naquela altura umas proteínas, que era uma ferredoxina, que por acaso tinha um novo centro ferro-enxofre. Descobri uma proteína com molibdênio. Daquelas que nós temos dentro de nós, certo? A proteína de molibdênio é, na verdade, das bactérias, mas é um modelo fantástico para a xantinoxidase que provoca o ácido úrico. Tem a ver com o metabolismo, não provoca, mas tem a ver com o metabolismo com uma das nossas proteínas. Exatamente. E a nossa proteína, que era uma aldeído oxidotase, serviu de modelo
para o enzima humano durante bastantes anos, enquanto não houve a estrutura do humano. Porque assim tivemos ali um campo da ação nós com as muito bactérias interessante. podemos aprender coisas sobre os humanos, é engraçado. Claro, Porque a maquinaria são modelos, biológica é são basicamente a modelos, mesma, exatamente, não é? quer dizer, por exemplo, os centros de ferro em enxofre, que é ferro com enxofre, forma uns clusters, uns agregados, é um centro que está presente em todos os organismos, não tem que ser humanos ou tem que ser bactérias. Depois daí, com os sistemas que eu tinha, precisava de usar outras técnicas, nós tínhamos um aparelho ressonância magnética nuclear 270 MHz, era assim uma coisa muito primitiva, não é? Pois, mas mesmo assim ainda fiz uma série de experiências com ele, mas fui então para Oxford, porque aí havia um 360 MHz. Melhor, sim. Era assim uma máquina grande. Fui trabalhar com o professor Williams, o Bob Williams, que era... Eu acho que era quase a alma gêmea do Frausto. O Frausto também fez um sabático com o Williams. A vida tem Eram assim, amigos. Amigos e tinham uma maneira de pensar a ciência muito semelhante. Eram pessoas que eram... Eles tiveram artigos em conjunto. Há mesmo um livro de bioinorgânica que é uma bíblia. É uma bíblia sobre a bioinorgânica. Pelos dois, não é? Pelos dois. Há vários livros nesse campo, mas um deles tornou-se uma bíblia para estudar a bioinorgânica. E o doutoramento foi lá ou foi cá? Defendi o doutoramento em Lisboa. Foi o segundo doutoramento da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, no Seminário dos Olivais. Nem sequer estávamos no campus da Caparica Estava ainda. a começar a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova. Olha, e foi um choque depois o regresso? Quer dizer, eu nunca estive bem, eu ia e vinha, quer dizer, não estava, estava 2 meses em Oxford, 3 meses em Marselha, não vinha era a Portugal. passar Não, eu tinha assim para realizar os estudos específicos que queria fazer. Depois o doutoramento foi defendido cá, mas entretanto dessa fase, enfim, havia muitas histórias para contar, mas dessa fase conheci pessoas do King's College, que era o Dick Kamak, que fazia ressonância paramagnética e eletrónica. E então foi o homem que me introduziu não só na técnica, foi fundamental para Depois também a Londres, então. Também estive no King's College. E então ele veio a Lisboa, ajudou-nos a montar o nosso primeiro aparelho de ressonância paramagnética e eletrónica. Na Universidade Nova. Ainda no técnico, no complexo interdisciplinar, depois é que passámos para a Nova, e foi uma pedra-chave para muitos dos estudos que nós fizemos a ressonância paramagnética e eletrónica. Isso, quer dizer, é uma espécie de transferência de know-how, quer dizer, uma pessoa vai lá fora, a ciência está mais avançada e ajudaste a desenvolver a ciência, depois vieste a ter alunos e muitos alunos. Qual foi nestes anos todos, já lá foram os anos, não é? Já umas décadas, nestes anos todos, que trabalho queres distinguir? O que é que te deu mais gosto de fazer? Nós purificámos muitas proteínas, isolámos coisas novas, mas se queres que diga assim pontos altos, olha, até escrevi há pouco tempo um artigo chamado Molecules, que é a história de acho que são 30 anos de investigação da proteína de molibdênio. Foi uma proteína que eu encontrei, a certa altura até o professor legal de Marseille chamava-lhe Z-doxina, tinha o meu nome, a proteína. Tinha a proteína. Portanto, tens o nome de uma proteína ou era uma alcunha? Era uma alcunha. Era alcunha, depois desapareceu das publicações, não aparece. É uma molibdoproteína. O mundo do molibdênio é muito interessante e por conseguinte nós aí... Examinavas os centros metálicos, as partes metálicas... Víamos que era o centro metálico do molibdênio, os estados de oxidação, os ligandos em torno do molibdênio, a reatividade, as cinéticas e depois a transferência eletrónica do centro de molibdênio para centros ferro e enxofre que também estão contidos na proteína. E continuas a publicar, continuas envolvido na ciência. O que é que estás a fazer? Ainda são as proteínas? Faço proteínas, neste momento... Proteínas para a vida toda. Há uma proteína de molibdênio que é diferente, que é a formato hidrogenase, que é uma proteína que transforma formato em CO2, mas descobrimos recentemente que faz a reação reversível. Pega no CO2 e passa a formato. Isso foi uma surpresa? Não estavam à espera disso? Bem, nós tentámos reverter a reação de equilíbrio, não é? No sentido do CO2 passasse a ser formato e está-se aliciante hoje em dia como uma maneira de fazer um scavenging de CO2. Pronto, assim, foi esta a ideia. O outro campo que nós trabalhámos muito tempo foi os centros ferro e enxofre. Centros ferro e enxofre... Assim, pontos altos, descobrimos um centro novo, que tinha 3 ferros e 4 enxofres, percebemos como é que estava a interconversão destes ferros uns nos outros, adicionante ferro, não adicionante ferro, e criámos clusters agregados, que eram misturas de ferro com cobre, com cádmio, no cantinho do cubo. Coisas novas, moléculas que não existiam. Imagina um cubo, não é? Que tinha 3 ferros nos vértices do cubo. E no quarto vértice pode ter um ferro, mas podíamos pôr outras coisas. Níquel. E era uma molécula nova, era um cluster, um agregado nova, melhor. mas que servia de modelo para certas enzimas que a natureza vai criando. Isto que é muito engraçado, porque a química
muitas vezes está... Copiar a natureza, outras vezes avança. Inventa. Nós temos um caso específico, é uma proteína que também descobrimos em colaboração com a Isabel Moura, em que faz a redução do N2... Isabel é a esposa, são os dois químicos. Exatamente, mas reduz o N2O, o N2O a N2, faz parte do ciclo do azoto, e tem um agregado com um cluster de 4 cobres, que ainda não há modelo químico que imite exatamente a natureza. Pois aí a natureza está muito à frente da química. Vocês andam atrás da natureza, a natureza foge-vos. Às vezes é ao contrário. Olha, falando de um modo mais geral sobre a ciência em Portugal, existe toda esta evolução, a ciência cresceu muito, todos nós sabemos isso, mas tem problemas. Como é que avalias, em poucas palavras, hoje a ciência em Portugal? Quer dizer, poderia ser mais e melhor? Olha, eu talvez por ser mais ingênuo e de diferentes momentos da história, quando nós começámos a investigação, e eu acabei depois de ter alunos e passei a ter projetos da FCT, tenho linhas independentes. Nessa altura tive a possibilidade de ir várias vezes aos Estados Unidos, também foi outra fase da minha vida, ia muito aos Estados Unidos. Em que sítio dos Estados Unidos? Estive em Minnesota como investigador Research Specialist. Não sei Isso o que pode ser muito frio aí. sim, era. Mas eles têm túneis. Que exato, é uma cidade. As pessoas andam ali como os ratos. Mas olha, acredita que eu saía de casa, tinha um Volkswagen, um Bug, e ele dormia com um cobertor em cima do motor para eu poder pegar de manhã. Mas às vezes tem uma camada de neve. Fazia preciso fazer a pasada para ir até à garagem e ir para o laboratório. Enfim, então mas ambiente frio... Era muito engraçado. Mas de qualquer maneira, estas estadias nos Estados Unidos, como Research Specialist Minnesota, e depois fui professor adjunto na Universidade de Georgia Athens, passava mais quente, aí é mais quente. Mas passava 3 meses por ano no verão lá durante vários anos como professor adjunto lá. E é muito calor. Agora, voltando à tua pergunta, que é exatamente não perder o fio à meada. Como é que eu avaliava a ciência? Olha, quando eu tinha estas viagens para os Estados Unidos, etc., as condições eram muito boas para trabalhar nos Estados Unidos. Mas, naquela altura, período Mariano Gago, essas coisas todas, nós também tínhamos excelentes condições e bastante financiamento em Portugal. E, por assim, nessa altura, eu tive convite, eu e a Isabel, para irmos para os Estados Unidos, deixar Portugal, ter tenure lá. Vocês estiveram quase a ir para lá, foi? Tivemos mesmo, para ir para lá. Com tenure, eu ia para a Química, a Isabel ia para a Bioquímica. E o que é que te fez ficar cá? Olha, foi dizer, não foi a Isabel gostava de ter ido. Eu sou os muito... filhos, talvez, não? Já estavam as duas miúdas, são duas, a Joana e a Rita, já estavam numa fase que se calhar já não iam connosco, porque já eram 16 anos... 13 anos, já tinham os seus amigos, cá ficavam com os avós, não iam connosco. E depois também, sabes, eu sou muito, muito ligado ao meu cultural background, muito ligado à minha cultura. Minha cultura. E eu acho que naquela altura, fazer ciência e investigação em Portugal era competitiva. Eu conseguia competir, eu não tinha... Gostava muito de ir lá fora, passar uns tempos lá fora. Fiz sabático na Mayo Clinic, em Rochester, foi um dos períodos... Estou a voltar à pergunta, continua a ser competitivo cá? Agora é muito difícil. É difícil, porque o financiamento é pouco e, além disso, há grandes atrasos. Eu, neste momento, estou à espera de saber resultados de projetos da FCT que não conseguimos saber se vamos ter, se não vamos ter, já deviam ter sido anunciados há imenso tempo. Pois, há atrasos e depois há... e os financiamentos poucos. E os jovens têm poucas oportunidades. E é um rating, é um sorteio, não é? Em que muitos poucos são a taxa de sucesso, digamos, muito otimisticamente 10%. Pois estás a ver, com um número enorme de pessoas a pedirem projetos, muita gente não tem projetos. Há uns projetos agora chamados para mais incentivos à investigação, menos dinheiro, mas já vai contemplando pessoas mais novas, mas não há um financiamento suficiente, nem há capacidade de renovação de equipamento, de grande equipamento. Pois, a situação há dificuldades. Enfim, há uma falta de perspectiva, não é? Bem, nos Estados Unidos agora também a situação não está brilhante. Pois, agora estamos a falar. Então, ontem eu li, não é, que a Julianne Moore, que tem um livro sobre uma menina com sardas, que era diferente dos outros, foi por isso, não é? Porque ela... questão de cancelamentos. Das inclusividades, da diferenciação. Pois tudo o que tem a ver com género, coisa assim. Pois, e há muito... São dados novos que a gente agora tem que enfrentar, não sei como a gente vai fazer. Muito bem, mudemos então para a cultura. Desde há muitos anos tens-te ocupado com as ligações entre ciência e cultura, não é apenas a química, a ciência em geral. Porquê é que achaste necessidade de fazer ou reforçar essa ligação? E, em particular, como é que vês o lugar da química aí? Porque
nós temos grandes comunicadores de ciência, da química, Jorge Calado, por exemplo. A química é especial nisso? Falando de comunicadores de ciências, tenho à frente de mim um grande comunicador de ciência, o Carlos Filhais. O Jorge Calado, eu tenho uma grande admiração pelo Jorge Calado. Realmente é uma pessoa única também em Portugal, no sentido da comunicação da ciência. Porquê é que eu acabei nisto? Sabes que a vida, nós nem sempre escolhemos, ou seja, há oportunidades que nos aparecem. Eu não tinha pensado fazer isto, mas um dos diretores da Faculdade de Ciência e Tecnologia, o professor Leopoldo Guimarães, que foi reitor da Universidade Nova, lançou-me este repto, dizia, olha, queres tomar conta da biblioteca do campus? Eu disse... Há quanto tempo isso? Foi há uns 22 anos, há muito tempo. Então és diretor da biblioteca há 22 anos. Eu já vou-te contar, já houve evoluções, mas... naquela altura, a biblioteca tinha polos espalhados pelos departamentos, era ingovernável, completamente ingovernável. Quando eu tomei conta da biblioteca... Tinha umas capelas, não tinha assim uma capelas, igreja? havia funcionários em cada sítio departamento e era muito difícil de gerir a situação. Fizeram um prédio, fizeram um edifício. Depois, há 20 anos, faz agora 18, em setembro foi inaugurado, mas sabes que um edifício daqueles demora 2 anos a construir. Foi um bom arquiteto, não foi? Foram uns arquitetos do Porto, o Providência e o Gonçalves. O Providência é irmão de um designer muito conhecido do Porto. Sim. Fizeram um magnífico edifício, proporcionaram um espaço de exposição muito grande dentro da biblioteca em um auditório. Sim, eu tenho lá ido. Eu já vou referir-me a isso. Mas, já lá estivemos juntos várias vezes. E com muito gosto sempre. No ano da Química, no Dias da Cultura, enfim, várias vezes. Até o David Marçal também esteve... Hoje estou eu sozinho, o David não pode estar aqui connosco. Mas o David Marçal, por exemplo, também já lá teve. Também esteve em intervenção em peças de teatro, com a causa, etc. Aliás, ele estudou na Nova. Foi meu aluno. Foi teu aluno? Foi meu aluno. Até longe não quis aqui sujeitar-se a ser examinado pelo professor. Não quis, não pode. Mas estava a trabalhar. Depois, naquela altura, o prédio leva geralmente 2 anos a se fazer, etc. E quando estava em construção, era o boom da informática. Nós passávamos a ter acesso aos PDFs há 18 anos, 20 anos, acesso aos PDFs, etc. Havia a Bion, começava a desenvolver-se. Sim, tem 20 anos agora. Surgiu, porque nessa altura nós pedimos aos arquitetos, tivemos assim, foi uma visão. Olha, isto não deve ter gabinetes, deve ser open space. E aí, em construção, eles mudaram, por conseguinte, a geografia interna da biblioteca em open space. E ganhámos muito com isso, em open space. Ficou um centro cultural, no fundo, não é? E tínhamos um espaço de investigação. E nessa altura, quando abrimos a biblioteca, timidamente, porque nós não tínhamos experiência nenhuma destas coisas, nós abrimos a biblioteca, fizemos uma expressão que se chamava-se a censura da memória, que se falava dos livros proibidos e da perseguição às bibliotecas. E fizemos expressão sobre isso. Aquilo deu-nos muito gozo, foi um produto dos próprios, eu e dos funcionários da biblioteca. À parte disso, eu tenho uma equipa fantástica na biblioteca, que é a doutora Ana Pereira e a doutora Ana Rojo, um designer também nos ajuda muito, que é o Ricardo Almeida. Portanto, aquilo é muito mais que uma biblioteca. É a biblioteca para lá dos livros, é como a gente lhe chama. É a biblioteca para lá dos livros. É uma biblioteca que junta não só a parte muito importante de acesso à informação, mas sabes que hoje em dia uma biblioteca não é só ter livros nas estantes, ter acesso à informação, ensinar como é que se obtém acesso à informação, dar noções sobre acesso aberto, ensinar como se vai uma entrevista, como se escreve um artigo, como se usam as ferramentas informáticas, todas essas coisas são fornecidas pela formação da biblioteca. Claro, mas não é só livros e artigos, e revistas, aquilo tem lá arte, exposições de arte, tem filmes, tem teatro. Isso é uma parte. Depois a biblioteca não deixa de ser biblioteca, mas depois tem um added value, não é? O added value é fazer interfaces com a cultura. Ao princípio nós pensámos, vamos fazer coisas para os nossos alunos. São 8.000 alunos no campus, não esquecer disso. Eles são os principais destinatários da biblioteca. São engenheiros. Em princípio são, mas nós tentamos abrir... Mas vai abrir... público de fora? Sim, pois nós tentamos abrir a biblioteca completamente, mesmo a consulta de obras na biblioteca e acesso a toda a informação e atividades... É uma biblioteca pública? Não é pública, é a biblioteca da Universidade de Nova Lisboa, mas tem acesso aberto às pessoas da comunidade. É aberta à comunidade, é aberta à comunidade, exatamente. Depois, neste sentido, começámos a fazer uma série de atividades, não só exposições, mas passou a haver um cineclube que funciona em colaboração com o núcleo
de cinema da Associação de Estudantes. Ainda existe, continua. Existe. Há teatro. Posso lá ir ver filmes à biblioteca. Agora, neste momento, estamos a reformular um bocadinho o programa, mas até o ano passado houve em contínuo. Agora estamos a pensar, porque sabes, hoje em dia o público de cinema está muito ligado ao que vê na Netflix. Por conseguinte, já temos que pensar em ciclos de cinema mais temáticos. Ir buscar pessoas que falem sobre os filmes, não é? Isso já fizemos. Tínhamos um leitor, um professor do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, que era o Christopher Aureta, que fez um trabalho magnífico durante muitos anos, editou mesmo livros sobre os comentários que ele fazia aos vários filmes que foram lá mostrados no auditório. Deixem-me ficar claro, porque nem toda a gente pode ter isto na cabeça, que fica no Monte da Caparica, portanto é preciso... quem está em Lisboa é preciso passar a ponte. É passar a ponte, exatamente. Mas há um serviço, digamos, de transporte rápido. Muito rápido. Chega-se no instante lá à Faculdade de Ciência e Tecnologia, Monte da Caparica, e a biblioteca é um dos edifícios centrais ali naquele Se entrarem entre campos, tomam o metro ou o comboio até a Pregal. Depois há uma linha de metro que vai sair à porta da biblioteca. Portanto, está acessível. Aqui muito fácil, muito fácil. Do público onde estamos a falar até lá, demora aqui meia hora? Sim, meia hora. Sim, Se for de carro, ainda demora menos, mas às vezes a ponte... Teatro. Vocês têm uma ligação, se julgo saber, a uma boa companhia, que é a companhia do Teatro de Almada, não é? Sim, temos a companhia do Teatro de Almada. O Teatro de Almada, por exemplo, todos os semestres afixa nós temos uns painéis muito grandes com a agenda, com essas coisas, afixa por conta da sua programação, favorecendo a participação dos estudantes no Teatro de Almada, mas temos tido outras companhias, como o Teatro Extremo, que também está em Almada, como a Causa. Você já fez teatros sobre ciência. Eu lembro-me de uma peça sobre o Einstein e o Feynman, não foi? O Feynman foi com a Causa. O Teatro Extremo fez a Madame Curie, fez um Darwin e fez o Einstein, que voltámos a apresentar há 2 semanas. Interessantíssimo. Na biblioteca. Foi muito bom mesmo. As pessoas daquilo vão lá é uma das maneiras hoje que temos de fazer comunicação de ciência, usar o teatro. Tivemos 1000 alunos a assistir ao Einstein. Isso é incrível. Em 2 sessões, 500 de cada vez. Tem sala para isso? Temos o grande auditório. E temos feito outras peças. A arte, falando agora da arte, aquilo tem um espaço de exposições que sempre lá vou, sou surpreendido, porque tem exposições de artistas, por vezes não os conheço, e fico sempre a pensar para mim, mas porque é que eu não conhecia? Tinha a obrigação de conhecer. Portanto, há aqui um dedo teu de curador, não é? Gostas de fazer isso? Como é que te lembras de ir buscar os artistas? Conta lá. Lá ver. Está claro que eu sempre me interessei por cinema, por teatro, por ópera, por essas coisas, não é? Sempre me interessei. Porque assim tenho um certo conhecimento consistente a essas coisas. Depois tenho tido a sorte, ao longo destes anos, de ir conhecendo artistas, não é? Que vou conhecendo e sabes como é que é? Palavra puxa palavra, um artista diz que há alguém, etc. Mas está claro que quem vai lá expor, e é fácil trazer pessoas a expor à biblioteca, já há um certo conhecimento do trabalho que é feito, podem ser nomes muito consagrados. Já aconteceu terem nomes como a Ana Vidigal, como o Pedro Calapês, como o Miguel Palma... mas também jovens, não é? Também chama jovens. Isso é outro aspecto também. Isso é ter dedo. Mas ir buscar os jovens da formação e pô-los na equipa principal. Vamos às Belas Artes, vamos às Caldas da Rainha, ou à Escola de Design. E já tens uma rede que te diz Tenho um homem fantástico que é o Mário Queiro, que é professor das Caldas, também vai dando umas dicas. Tenho assim uns como é que se chama no futebol? Olheiros, exatamente. Mas vamos mesmo às exposições de finalistas das Belas Artes e andamos por lá e quando há qualquer coisa que nos salta, etc., pode ser, enfim, é o nosso... Temos ali um centro cultural que merece ser mais conhecido, quer dizer, há várias galerias, enfim, nos arredores de Lisboa, e esta é uma delas, no meio de uma universidade, que é uma coisa rara. E gostávamos de ser mais conhecidos, mas nós sofremos um bocadinho do Rio Tejo e da ponte. Pois, há uma separação. É uma separação. Mas olha, por exemplo, uma dessas atividades é todos os anos temos um espaço, numa das espaços expositivos, dedicado a um jovem artista que nunca teve uma exposição, nunca teve um catálogo, nunca teve um público. E eles vão lá, estreia, não é? Vão lá completamente, ficam aterrados com o espaço, geralmente, porque o espaço é grande, mas saem-se sempre muito bem. E estes artistas hoje em dia já têm
uma maneira de estar diferente, vão fazer Erasmus, vão fazer mestrados, vão fazer doutoramentos. Olha, mas falaste no teatro de ligação com a ciência, em alguns casos, algumas peças. E na arte também há essa ligação com a ciência? Também há. Por exemplo, o Miguel Palma fez uma instalação que era muito eletrónica mecânica, por exemplo. Fizemos as visões da química, quando foi o ano Eu vi lá umas proteínas muito grandes, não é? Também fizemos a versão que chamava-se Proteins We Love. As proteínas que nós amamos. Exatamente, que eram no fim, isso fui eu que fiz com os colaboradores meus. Fomos à procura de estruturas de proteínas e demos uma forma lúdica, não é? Uma forma engraçada de ser apresentado. Mas tem havido, por exemplo... Queres destacar alguma coisa que... Bem, já falaste das proteínas, que é a tua, digamos, a paixão de profissional. Sim. Mas alguma coisa que também ficaste surpreendido ao fazer aquilo, descobriste também ali uma coisa que te empolgava, não é? Sim, com certeza. Paixão pelas proteínas. Eu costumo me perguntar o que é que eu faço. Eu costumo dizer que eu trabalho com proteínas que embrulham metais. É uma boa definição de explicar o que é que eu faço. Mas em relação... Sim, com certeza. Quer dizer, eu cada vez mais também vou amadurecendo, não é? Vou percebendo o que é que temos possibilidade de fazer, embora aqui outra vez, com meios muito escassos, temos um budget bastante pequeno, embora a direção nos apoie. Vem da faculdade, não é? Vem da faculdade, temos um budget. Também temos um apoio num grupo de bibliotecas que estão sob um chapéu de chuva da Embaixada Americana, chamado American Corner. É o Fab Lab, não é? Isso ajudou-nos a criar o Fab Lab, que é outra das mais-valias da biblioteca. É uma espécie de oficina que lá tem também, não é? É um lugar de imaginação onde se pode fazer tudo o que se quer, ou quase. E tem impressoras 3D, tem laser, tem corte de vinil, tem eletrónica, moldagem, tem muita coisa. E faz muitos workshops de graça, porque você está continuamente a dar formação ao público de dentro e de fora do campus. Os artistas também lá vão muito, porque hoje em dia descobriram que podem fazer gravura a partir de moldes que são feitos, já não é só por ser xilogravura. Está ali uma interação entre ciência, tecnologia, é uma faculdade de ciência e tecnologia, e por outro lado, arte. É isso que eu acho extremamente criativo. E os arquitetos também lá vão fazer maquetes. Olha, em 1959... houve aquela polémica das duas culturas do C.P. Snow, em que ele disse que eram mundos separados, o mundo das ciências, o mundo das humanidades. E nós temos feito todos no mundo um grande caminho, mas continuam em grande medida mundos à parte. Em que medida é que tu vês que esse uso, digamos, da arte pode encontrar... digamos, sítios de encontro, quer dizer, podemos de algum modo eliminar o problema das duas culturas, é que se pode ser eliminado, se calhar não. Carlos, nós já tivemos um grande ganho quando aquela coisa do STEM passou a chamar STEAM, em que era Science, Tecnologia, Engenharia e Mathematics, passou a Science, Tecnologia, Engenharia, Art and Mathematics. Isto agora é já... Mas se na América não tiram arte agora aí dentro do STEAM. Se calhar, mas neste momento perde vapor. Mas o STEAM realmente já mostra esta interrelação muito forte, que é fácil entre a arte, a engenharia e a matemática. As humanidades pensam que esse diálogo está a começar a ser feito. Eu não vejo que... hoje em dia, por exemplo, eu consigo, por exemplo, dialogar muito facilmente com as pessoas de conservação e restauro, ou ciências sociais. Por exemplo, nós atraímos muito o Departamento de Ciências Sociais para nos falarem dos seus projetos sobre como é que se chama? Portanto, vocês têm a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, que fica cá do lado de cá do Rio, não é? Exato. E falam com eles. Isso é outro ponto. Não... Falamos mais com o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, que está mesmo no campo. Na própria faculdade. Com a reitoria, agora começámos o ano passado projetos de colaboração extremamente interessantes com a pró-reitora, a Clara Rowland, e já fizemos exposições a meias. Neste momento hoje estive a montar uma exposição que termina amanhã com o Jorge dos Reis, que é um homem que faz design gráfico. É um homem que está constantemente a desenhar e é professor de Arco e das Belas Artes. E vai fazer uma exposição que chama-se Chama-se Profissão Pragmática, Profissão Poética, que é sobre design gráfico e a contemporaneidade do design gráfico em Portugal. Tem sempre coisas originais ali a acontecer. Eu fui à internet... Carlos, mas deixa-me só terminar esta frase. Esta exposição vai ter parte 1 e parte 2. Parte 1 na Faculdade de Ciência e Tecnologia e parte 2 complementar na reitoria.
Já estamos a trabalhar em simultâneo. E há exposições que a reitoria tem feito que nós também as mostramos. Temos às vezes o problema de o que se passa no meio académico não é conhecido pelo público fora da academia, não é? O problema é como atrair pessoas a irem à universidade. A universidade ainda é para muitos. Olha, mas isso é um fenómeno que eu tenho falado mesmo com o meu subdiretor, que está realmente com responsabilidades na orientação da biblioteca. E na sexta-feira tivemos uma reunião e estávamos a falar e estava-lhe a dizer realmente este problema de atrair alunos, etc. E ele dizia, olha, houve alguém aqui do Departamento de Divulgação que esteve numa conferência há pouco tempo, acho que tinha sido em Viana do Castelo, e que toda a gente tem o mesmo problema. Hoje em dia, quer dizer, as pessoas estão mais... Depois do Covid, eu acho que foi depois do Covid, as pessoas fecharam-se mais e deslocam-se menos. Notas isso, que há uma retração. Deslocam-se menos. Incluindo os jovens, não é? Bem, os jovens estão lá dentro, na faculdade. Pois, mas eu tenho a vantagem, tenho uma grande vantagem, é que a biblioteca senta 500 pessoas. Levantando a hora do almoço e entrando, tenho um turnover entre 800 e 1000 pessoas na biblioteca por dia. Há sempre gente ali a passar. Tem que passar por lá. E as pessoas também lá vão, não é só os alunos? Alguns, não todos, mas nós mandamos o convite para toda a gente para ir lá. Gostavas que fossem mais, gostava mais. Há uma crítica implícita. Olha, eu fui à internet ver que exposição é que lá estava neste momento e encontrei um título que me intrigou. Perdidos no tempo, achados no mar. Podes falar dessa exposição? Exatamente. Isso é uma exposição que vem da reitoria, foi feita com pessoas que estão muito interessadas no lixo marinho e vai inaugurar dia 27 de fevereiro. Então dá lá um bom motivo para eu ir ver isso. Pronto. Quem diz eu, todos nós. O motivo é dois motivos. Então, é ir ver a exposição de Jorge dos Reis, que está lá agora, sobre o design gráfico. Essa é outra, não é? Que está na grande sala de exposições. Numa sala mais pequena que temos é o Perdidos no Mar, Perdidos no Tempo, Achados no Mar, que é muito bonita. É uma exposição em que, eu vou dizer só um exemplo, é dividido por núcleos. Imagina, vou-te só falar de um deles. Por exemplo, são 4 painéis e acho que são 5 vezes 4. Um painel, por exemplo, tem uma imagem penso que é da Isabel I de Inglaterra, com as suas joias todas que estão aqui, sim. E o lado ao lado é uma imagem de berloques e coisas encontradas na praia. Parecidos com aquela coisa das joias da rainha. Não, estão todos desfeitos, estão todos estragados, mas estão... Pronto, faz este... Outra, por exemplo, é um pente de marfim lindíssimo. A parte da história é essa, e depois Perdidos no Mar. São objetos que fazem ligação. Tem baquelites e não sei o quê, todos encontrados no mar. Há o peixe-balão e depois tem balões encontrados na praia. Estás a ver? É este contraponto entre arte ou qualquer coisa histórica e o lixo que está nas praias, porque eu sinto perdidos no tempo, mas achados no mar. E é uma edição da editora da Planeta Tangerina. O que é o livro? Não, a exposição, os catálogos. A editora Planeta Tangerina tem livros infantis. Tem, exatamente. Muito bons. Muito interessante. E não há um livro sobre essa exposição, não, ainda não. Um catálogo. Eu acho que há. Eu agora neste momento não tenho, mas acho que sim. Mas não há catálogo planos para o futuro. específico. Temos a acabar planos para o futuro. Além destas exposições que estão lá e se recomendam, vão lá estar. Sim. Há ideias para... Olha, por exemplo, dia 6 de março temos a Metropolitana de Lisboa. Vai lá tocar? Okay. Vai tocar numa rúbrica que chama-se Música e Ciência. Já houve o ano passado, foi com o Water Music do Handel, e eu fiz a palestra sobre a água. Que giro. E este ano é sobre o Holst e os planetas. Sim, isso é uma peça que eu também já falei. E o Gonçalo Tavares vai falar sobre o cosmos. Dia 6 de março. O escritor Gonçalo M. Tavares. Vai falar 6 de março. Eu tenho um programa com ele no NAU chamado Astrolábio, e de facto fazemos lá um diálogo entre arte e ciência. Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre esse assunto. Muito bem. Poderíamos continuar a falar sobre ciência e arte, mostrando que a ciência é parte da cultura, mas o nosso tempo acabou, de modo que resta-me agradecer muito ao Zé Moura a disponibilidade para ter vindo aqui a este mais um episódio de Mais Lento do que a Luz, comigo e com o David Marçal. Hoje foi só comigo, mas o David Marçal há de voltar. Eu acho que não posso falar depois do organizador, mas só para dizer que agradeço muito ter estado aqui. Agradeço também ao Carlos, que tem sido sempre um apoio a muitas iniciativas, nunca diz que não, e aparece para colaborar connosco, e muito obrigado. É sempre um gosto, sei. Adeus. Muito obrigado. O público fica no ouvido.